Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Sejam bem-vindos e um abraço a todos vocês do canal Novo Brasil e outros canais ao qual têm nos assistido e têm compartilhado. Eu quero dizer para vocês que essa grande confusão, isso mesmo, essa grande confusão que estamos assistindo no Brasil, ela tem um processo. Esse processo é claramente escondido, é oculto. Não trata-se justamente, basicamente, dentro da evidência do bem e do mal, mas trata simplesmente de um jogo político onde há interesses. Interesses de domínio, não interesse de destruição. Ou qual é cada um interesse, é evidente que traz uma destruição. Mas essas destruições, elas não são postas às claras para você entender. Elas são dadas a você o direito de você pensar, o direito de você agir, o direito de você achar que pode fazer o que bem quer, o que bem entende. Sabemos que essa liberdade é que te conduz à destruição. Não é que tem um projeto político exato para destruir as pessoas. Existe uma destruição porque você quer a escolha da destruição. Dentro dessa grande confusão, a gente vê órgãos da República em que elas se confrontam. Mas quando esses poderes se confrontam, existe um outro poder por trás disso, um grande interesse. E esses interesses, elas têm um fio internacional. Elas têm fios de continentes, interesses políticos econômicos e interesses políticos praticantes. Então a gente consegue entender isso quando a gente vê as esferas se gladiando entre si. Só que se você observar, tem sempre uma querendo o equilíbrio, querendo os meios mais claros, mais objetivos, para que as coisas não possam acontecer dentro do projeto que já está armado. Mas temos também pessoas que não estão interessadas nem saber se você vai passar fome, se você vai morrer, se você vai ser confrontado por violência, por tráfico de droga, confrontado com uma ação errada de grupos armados. Eles não querem saber disso. O que interessa para eles é que eles possam se sentir no poder. As condições em que são e estão sendo impostas, a gente observa que a maioria das pessoas estão de olho no STF. E a maioria estão o quê? Buscando os meios para que possa o STF voltar-se à legalidade, buscando os meios, buscando o braço da justiça para que possa colocar, de fato, o Brasil no rumo certo. Mas que, na verdade, as pessoas tinham que estar olhando para o Senado Federal. O Senado Federal, hoje, era que deveria estar no foco. As pessoas deveriam buscar do Senado Federal a sua força. Deveria buscar do Senado Federal a sua prática. Deveria buscar do Senado Federal o braço que poderia fazer com que tudo isso pudesse vir acalmar-se. Vamos ler o artigo 52, seção 4 do Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1, processar e julgar presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexo com aqueles. Qual? O artigo 85. O processo 2. O processo é o mesmo, tanto presidente, vice-presidente como ministro. Inciso 2. Processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho de Justiça, dos Conselhos Nacionais do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidades. Aqui os senhores que estão me ouvindo, por exemplo, nós temos o artigo 52, enquanto o Brasil inteiro tenta até mesmo menosprezar os ministros do Supremo Tribunal Federal,
O povo deveria pedir ao Senado Federal para agir dentro da Constituição, dentro das suas responsabilidades. E qual é a responsabilidade do Senado Federal? Vou ler novamente. A responsabilidade do Senado Federal é o inciso 2 do artigo 52. Então, neste exato momento em que estamos vendo as coisas andarem, estamos vendo os meios de forma truculenta em termos de ações sendo posto em prática, pessoas sendo presas, presidentes sendo incluídos em processos, onde estamos vendo que somente o Congresso Nacional é que pode permitir, orientar ou até mesmo processar presidente, vice-presidente e ministros de estados e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então está escrito na nossa Constituição. E quando estamos assistindo uma esfera a agir dentro do Legislativo, agir dentro do Executivo, então essa esfera aqui, chamada Senado Federal, está permitindo. Então a gente vê que existe 3 esferas, 3 movimentos que temos o direito de pensar. O direito de pensar. Ou o Supremo Tribunal Federal acuou e pôs de joelho o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem termo Câmara e Senado, ou o Congresso Nacional está usando o sistema judiciário para pôr em prática um sistema político. Porque jamais o Congresso Nacional, onde encontramos os piores crimes de corrupção, de mentiras, onde encontramos piores senhores, onde seus interesses políticos e econômicos são grandes. Então esse fio internacional de interesses econômicos passa pelo Congresso Nacional, passa nas mãos de 81 senadores. Os interesses internacionais. Mesmo que o Brasil tenha um ministro das Relações Exteriores, as negociações também passam pelo Senado Federal. Então as pessoas ou estão tentando nos enganar, ou então estão tentando nos fazer de besta. Um poder único, só, absoluto, jamais poderia agir da forma que eles estão agindo, se não houvesse um apoio. E eles, dentro da nossa política, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. Até mesmo usar outra esfera para alcançar os seus objetivos. Então, as pessoas têm que observar direito o que está acontecendo nesse Brasil. A nossa Constituição é clara. Omisso nessas condições, omissos nesses procedimentos, omissos nas omissões de poderes e nas intromissões de poderes, é o Senado Federal, não é o Supremo Tribunal Federal. E neste momento o povo está sendo envenenado por um monte de coisa. Um monte de interesse triplo. Alguém está sendo usado por alguém. Então, quando encontramos alguns artigos, o artigo 42, para que ele possa ser usado, tem que passar por um terço da Câmara, tem que passar pelo Senado, e tem que ver quais são os momentos que tem que ser usado isso. Somente o povo é que pode pedir para quebrar. O povo é a fonte do poder. Então o povo é que tem que pedir para quebrar essa ligação, esse domínio do Senado Federal, do Congresso. É o único que pode fazer o povo quando vai às ruas e pede intervenção. E o Executivo, como é representante do povo, e esse poder foi dado ao Executivo e aos legisladores, então esses 2 poderes, o poder do Legislativo é quebrado no pedido do povo. E quem executa, por causa do cargo Poder Executivo, quem executa é o Presidente da República de acordo com o povo. E dentro de uma ordem constitucional, o povo se recolhe para suas casas e aqueles os quais, dentro dos termos da justiça, vai ser elaborado prisões, buscas, vão usar as forças policiais, as forças policiais federais, as polícias civis, as polícias locais, mas tudo dentro da Constituição, sem baderna, sem confusão, sem que cidadão possa ser preso,
sem que cidadão possa ser enquadrado ou apanhado aí numa delegacia, fica apanhando da delegacia. As coisas têm que ser dentro da ordem. Por que que existe o alvoroço nessas condições quando são empregadas? Porque existem as pessoas que eles não vão querer ser empresa. Então eles vão usar os meios, povo, o crime organizado, essas pessoas que estão aí fazendo vista grossa, que não podem ser presos, que têm os méritos de não criar prova contra si, o policial tem que prender, tem que ser identificado, temos ali o momento de custódia, e que ele pode sair, o policial pode ficar. Então tudo isso que está dentro dessa facilidade já é dentro do trâmite de ideias aos quais essas pessoas querem. Para que, nesse meu ver, para que essa coisa que está acontecendo no Brasil possa estar acontecendo, é preciso o Senado Federal dar apoio ao que está acontecendo. Jamais o Supremo Tribunal Federal se permitiria fazer isso se não houvesse o quê? Um apoio. A omissão dos cargos dos senadores, esses é que deveriam ser substituídos pelos seus suplentes, e os suplentes deveriam pôr em prática o inciso 2 do artigo 52 da nossa Constituição. Agora, como, voltando à questão das pessoas se reunirem ali, então essas pessoas vão buscar nos aglomerados pessoas inocentes para fazerem frentes, os black blocs, vão buscar as pessoas violentas, vão buscar o tráfico de drogas, vão buscar apoio das pessoas armadas para o quê? Afrontar as forças do Estado. Por isso que o Estado vai ter que agir com rigor. Então, surgem os noticiários das pessoas que estão embebecidas pela chamada, eu chamo particularmente, pela esquizofrenia do seu vício, da sua prática, porque eles querem pôr em prática. Então essa esquizofrenia, vamos esquecer tudo o que aconteceu, vamos esquecer os furtos, vamos esquecer os roubos, vamos esquecer tudo o que aconteceu, vamos proteger os estupradores, vamos proteger os bandidos, porque nós vamos precisar dessa leva de pessoas para fazer frente quando o artigo 42 for em prática a pedido de um povo e executado pelo presidente da República, que não faz mais parte, essa manifestação popular não faz mais parte do Senado nem do Congresso Nacional. Não faz parte da Câmara e nem do Senado, que chamamos Congresso Nacional. Então, esses direitos, daí na prática do 142, na prática, já não faz mais, porque o poder, tirou esse poder do Congresso Nacional e colocou nas mãos do Executivo, para o Executivo colocar em prática e equilibrar as forças. Então a gente tem que observar que o que está em jogo é o artigo 52. Nenhuma anarquia poderia ser instalada nesse Brasil se o artigo 52 não permitir e se o artigo 52 for colocado em prática. Tudo isso aqui está acontecendo no Brasil porque o 52 da nossa Constituição está permitindo os irresponsáveis dessa baderna, dessa confusão, dos furtos que aconteceram no Brasil, das vistas grossas dos empresários, de tudo que aconteceu, toda a imoralidade que aconteceu, foi o Senado e a Câmara. Porque a Constituição é clara, muito clara. Nem o presidente da República escapa do artigo 52. E no artigo 85, esse está enquadrado dentro de 7 incisos. 7 incisos. E tem quem para julgá-los? 1/3 da Câmara. 1/3 da Câmara. E tem o Senado Federal. O Senado Federal como permitidor, ou que permite que seja processado o presidente da República. Então, parem de ser omissos com suas responsabilidades e façam com que o Brasil possa andar. Porque o que está lá dentro tem interesse político internacional, político econômico, e que sabemos muito bem que a força econômica que vem de fora, e nós temos uma política econômica que vai encher os bolsos de muita gente, que nós temos um processo chamado sobre o 5G, que isso não está sendo permitido pelo Executivo, são coisas pequenininhas. Você que imagina
Você é que pensa o que está acontecendo. Então é preciso tirar esse cidadão que aí se encontra, prejudicar tanto esses que estão avacalhando, sendo usado por essas pequenas pessoas de mente tacanha, pequena, pelos mentirosos, para que ele possa ser alcançado e que possa ter caminho livre. Aí, para que possa ter um caminho livre, então vamos fazer uma jogada política. Mas no futuro a gente domina tudo isso de novo. Domina não. Domina não. Nós vamos ter uma eleição em que mais dois, no ano que vem o presidente vai escolher dois ministros do STF, e que se essas figuras que foram legitimamente qualificadas para ser candidato, possa ser eleito, as urnas foram manifestadas desta forma, e nós temos um Senado Federal que são o poder econômico. Estão, olha, todos de boa, não vê um nome de um senador. E são poucos que se manifestam, porque os grandes mesmo não se manifestam, não. Os grandes não se envolvem nessa confusão de povo e governo. Eles estão intocáveis. Intocáveis. São os grandes empresários que vêm da iniciativa privada e que representa a iniciativa privada, porque a torneira grossa passa pelo Senado Federal. É preciso que o Brasil possa saber disso. É preciso ter um novo Brasil. E esse novo Brasil tem que ser enquadrado conforme o artigo 1º da nossa Constituição, que diz que ninguém está acima da lei. E que todos os direitos são iguais para todo mundo. Então, tanto o senador, ministro, presidente, general, coronel, deputado, senador, desembargador, juiz, delegado, policial, todos esses estão debaixo de quê? Disso aqui. E se errou, vai para um Seresp comum, preso comum, porque o poder não vai te salvar da tua velhice, não vai te salvar se você ficar doente, não vai te salvar se você morrer, ou você vai comer um buraco que os outros. O problema é a inteligência, a simplicidade e o direito de compreender que você não é nada, é simplesmente homem que vai envelhecer e que vai morrer. Burro é você que está aí discutindo sobre qualquer coisa que não entende e que bebe daquilo que as pessoas te dão. Aprenda, busque a nossa Constituição Federal. É o único meio para você compreender o que está aí e o que está acontecendo no nosso Brasil. Está tudo escrito aqui. Saiu fora, é fora da lei. Saiu fora da Constituição, é inconstitucional. Simples. Um abraço a todos.